Olha quem voltou. Euzinha! Depois de muito tempo, voltei. Não precisa chorar porque eu tô voltando. Talvez um pouquinho, às vezes sim, às vezes não vai ser vídeo toda semana, mas eu vou tentar fazer o máximo possível pra gente conseguir ter essa interação aqui no YouTube também. Legal, eu sei. Vou parar de aplaudir. Coloquei na edição aí, vai que, né? Vai que ninguém aplaudiu, a gente já tem aí uma... Enfim, galera, é o seguinte. Eu sempre quis falar pra vocês um pouquinho sobre a minha Bíblia. E a galera sempre pergunta sobre como ela funciona, como ela é. E uma das coisas que eu mais uso na minha Bíblia, como vocês podem ver, é post-it pra caramba. Tem post-it por todo lugar, várias anotações. E, como vocês perguntaram muito, por que não fazer um vídeo sobre esses, os meus queridinhos, os tão sonhados post-its, esses papeizinhos que colam, não é mesmo? Já que a gente não tem, nem todo mundo tem uma Bíblia dessa, assim, ó, bonitona, que tem essas anotações, esse espaço para anotações, não tem problema. Se você não tem, só com um papelzinho desse você já consegue se divertir, fazer várias anotações com seus pensamentos. E vou dar um monte de dica aqui. Então, de tudo, eu quero falar pra vocês que agora esse canal... Agora eu sou uma universitária que precisa passar no OAB e que tá no último ano de faculdade, então eu comecei a ser organizada. Brincadeira, sempre fui, mas dessa vez eu tô sendo organizada com os nossos vídeos pra gente continuar tendo frequência aqui. Então, o que aconteceu? Eu fiz, sabe o quê? Um roteiro! Muito chique, né? Então, vamos começar seguindo o roteiro. Eu preciso mostrar pra vocês um pouquinho sobre a ideia desse papelzinho aqui, ó. Colávelzinho. Como que ele aconteceu. E conforme um site aqui bem confiável que eu pesquisei falando sobre a origem do post-it, fala que o Luiz Serafim, da empresa 3M, que teve essa invenção. Vou ler um pouquinho da história aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona e eu acho legal. Vamos lá. Conforme o Luiz Serafim, da empresa 3M, a invenção do post-it aconteceu em 68, com o engenheiro Spencer Silver. Ok. Mas o post-it assim... Ele foi criado em 74 por Arthur Fry, como uma forma de marcar e explorar seu livro de cânticos, enquanto cantava no coro da igreja. O Arthur, ele sabia que seu colega Spencer, que era funcionário da 3M, assim como o Luiz que está contando essa história, ele tinha criado acidentalmente esse post-it, um adesivo que na verdade era para ser uma super cola, mas teve pouca aderência e no final não dava bom e, enfim, eles perceberam que essa cola não deixava resíduo. Então, eles decidiram colar isso num papelzinho e foi o que virou. A empresa 3M ficou cética sobre a rentabilidade do produto, mas em 80 o produto já era uma realidade e um sucesso no mundo todo. Hoje, o post-it é vendido em mais de 100 países. Cara, imagina tu inventar um negócio que não deu certo, mas no fim deu certo. Pois é, parece minha vida, né, Deus? Enfim, e o post-it é incrível, porque a gente tem diversas formas, tem pequenininho, tem grande, esse é o médio, na verdade, eu acho, porque tem esse grandão aqui que eu também tenho, e daí tem uns que são em forma de estrela, isso é uma flor, em nuvem, e daí eu tenho esses daqui assim também, ó, e tem esses daqui também que são, tipo, só os adesivos. E, gente, tem um monte de jeito de post-it, tem diversas formas, e tem um monte de gente que faz coisas com post-it, tipo, obra de arte, é muito louco. Mas, sabendo que tem esse monte de formas, esse monte de tamanhos e um monte de cores, eu vou ensinar você a usar eles na sua Bíblia hoje. E sabe, são 6 formas de usar... São 6 formas de usar o post-it nos seus estudos bíblicos. Vamos para a dica número 1. Sim, você pode usar o seu post-it grande, pequeno, de forma de nuvem, enfim, para curiosidades. Normalmente, quando eu tô lendo esses livros de explicação bíblica, sempre tem alguma curiosidade legal. Vou mostrar um exemplo aqui na minha Bíblia pra vocês. Presta atenção, fica focado. Então, vou mostrar aqui na íntegra a minha Bíblia pra vocês. Como curiosidades, eu usei essa daqui, essa folha, porque ela é muito, muito grande. Mas normalmente eu não faço isso, é porque eram muitas mesmo. Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu usei esse post-it como curiosidade. Eu dou uma dobradinha nele pra ele não atrapalhar tanto quando eu vou ler os versículos. Então, eu deixo assim, ó, curiosidade. É uma boa dica pra você. Dica número 2.
A dica número 2 é sobre frases de impacto. Como assim? Sim, às vezes a gente tá lendo algum autor de algum livro, ou então a gente tá no próprio culto e a gente acaba escutando uma frase de impacto e aquela frase ajudaria muito você em algum outro momento, ou você quer falar ela pra alguma outra pessoa. Então, a dica de usar o post-it pra anotar isso, deixar ela na tua Bíblia pra você não esquecer, é muito legal. Então, use seu post-it para frases de impactos do culto ou de livros. Essa daqui é uma frase de impacto que eu li num livro, que é: quando a gente impõe as nossas mãos, não é sobre o nosso poder que tá saindo, mas sim o poder do Espírito Santo. Então é muito, muito legal essa frase. Dica número 3. A dica número 3 é muito boa também e você pode usar para, sabe o quê? Eu esqueci? Lembrei? Para breves e resumos. Normalmente, para os meus resumos, eu uso esse daqui, ó. Esse post-it é um pouquinho maior do que os outros, ó, só para comparar. Ele é bem maior. E eu sempre uso ele para resumos. Então, sempre quando eu tenho um resumo de uma história que eu quero muito aplicar na minha vida, ou então eu quero trazer um contexto histórico mais, tipo, elaborado, eu uso esse post-it um pouquinho maior. E eu também tinha a mania de usar uma folhinha de papel pequenininha assim, anotava e colocava com um prendedorzinho. Funciona também se você não tem um post-it, tá bom? Esse é um resumão que eu fiz sobre os capítulos que tinham nesse livro aqui, ó. Aí, como não coube tudo, eu fiz nesse daqui. Mas eu coloquei aqui como contexto histórico também, ó. Usei um post-it como contexto histórico. Bora pra dica número 4? Ah, o quadrinho. Vem cá, vem cá. Então, a dica número 4 é sobre palavras e explicações. Sabe uma coisa que eu fazia pouco, mas que tem me ajudado muito, é quando eu vejo que algumas palavras se repetem muito no versículo. E quando alguma coisa se repete demais é porque ela tem uma importância grande. Então isso é legal pra você. Então começa a anotar, por exemplo, teve uma vez que eu anotei, cara, 164 vezes a palavra... Ó, tá aqui o destaque de palavras que eu tinha falado pra vocês. E de explicações também, né? Porque tem os dois. 164 vezes aparece estar em Cristo nas epístolas de Paulo. 164 vezes! Essa dica número 5 é pra você que tem um dote de quê? Do desenho. Nada a ver isso aqui. É o dote do desenho. Sim, você pode usar os post-its pra desenhar. Sabe uma vez, aconteceu uma história muito legal comigo. Era sobre um sonho que Nabucodonosor tinha lá no livro de Daniel. E eu não tava conseguindo entender qual era essa imagem que tinha no sonho dele. Então eu falei, cara, pra eu conseguir visualizar o que aconteceu, por que eu não desenho? Então eu usei um post-it, rapidinho ali desenhei e, gente, sério, é muito legal fazer isso. A partir daí eu comecei a tentar colocar os desenhos na minha história, assim, da Bíblia. Mas é um pouquinho difícil, porque eu não tenho muito talento. Mas é uma ótima ideia pra você aí que gosta bastante e que tem talento. Esse daqui é o momento em que eu usei aquela história que eu falei pra vocês sobre o rei da Babilônia. Olha isso. Meu desenho não ficou muito bom, mas serve, tá? Ajuda bastante. E a dica número 6 é mais ou menos nesse mesmo viés do desenho. Existem alguns momentos que você não consegue entender completamente o que tá escrito ali no texto. Então dá pra você fazer, sabe o que é um esqueminha? Dá pra fazer uma breve explicação sobre o que tá ali. Então, tipo, sei lá, graça, e daí conecta com redenção e faz um esqueminha ali. Isso ajuda demais na sua compreensão. Porque às vezes, dependendo da versão bíblica que você usa, ela é um pouquinho mais difícil, mas não quer dizer que é impossível. Então, calma e use esses recursinhos aqui, ó. E a dica bônus. Bom, se você, assim como eu, é muito viciado em post-it, tem eles de diversas cores, por exemplo, azul, eu tenho o laranja aqui também, eu tenho verde, eu tenho rosa, eu tenho azul, eu tenho de várias cores. Sabe o que você pode fazer com esses post-its? Às vezes você pode usar eles conforme o tamanho, para aquilo que você necessita, e você também pode usar eles como legenda. Sim, por exemplo, o azul você pode usar só para contextos bíblicos. Talvez o rosa você pode usar só para curiosidades. Talvez o laranja, você pode usar a cor laranja só para os seus desenhos. Então dá para você fazer uma legenda com esses post-its para você ter uma maior compreensão também. Tudo é válido na hora do aprendizado. E depois desse monte de dicas, eu queria agradecer ao Spencer. Valeu, Spencer, pela sua cola que não deu certo.
Apesar da cola do Spencer não ter dado certo, a nossa vida é muito parecida com isso. Às vezes a gente pensa que nós somos um sucesso e que os nossos planos são os melhores. Mas na verdade eles não são. Talvez o plano do Spencer seria assim, uma cola que não descolasse nunca mais. Mas os planos de Deus talvez sejam post-its pra você. Talvez eles sejam mais usuais e muito mais próximos da sua realidade. Então não pense que sua vida é cheia de fracassos. Mas ela é sim cheia de oportunidades que Deus dá pra você ressignificar tudo. Então olhe pelo outro lado, tá bom? Terminando esse vídeo, eu lembrei de um verso lá de Romanos 8. Se vocês não sabem, eu sou viciada em Romanos 8. É o meu capítulo favorito da Bíblia. E lá diz assim, em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Talvez a sua vida tenha sido chamada para ser um post-it e não uma super cola. Tchau, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Curte e compartilha, são várias dicas que podem ajudar você e seus amigos. Eu tava editando esse vídeo e acabei de ver que eu não te convidei para as minhas redes sociais, então me segue aqui nas redes sociais, ó. Tchau!